eu enviei um arquivo para vocês no chat, para vocês acompanharem a aula de hoje, tá? Bom, a aula de hoje vai ser referente à classificação SUSC, tá? Eu mandei um vídeo explicando essa classificação, bem resumida, tá? E agora a gente vai fazer a classificação de alguns solos, como a gente tinha feito com o sistema da ASTO. A gente deve lembrar de algumas coisas, né, que são os prefixos, né, que vão designar o tipo de solo. Nós temos o pedregulho, que vai ser referente à letra G, o S, areia, o M, o silt inorgânico, o C, argila inorgânica, o silt e argila orgânicos e o PT, a turfa. Vale lembrar que para uso em engenharia, assim, o ideal é que não se utilize solos orgânicos, tá? E nem turfa, que é um solo bem orgânico, tá? Esses prefixos, eles podem vir acompanhados, né? Eles vêm acompanhados por um sufixo. Então, a gente tem o W, que vai significar um solo bem graduado, o P, mal graduado, o H, alta compressibilidade, L, baixa compressibilidade. Essa compressibilidade vai ser definida pelo limite de liquidez, tá? Então, quanto maior o limite de liquidez, né, maior que 50%, ele vai ser de alta compressibilidade, menor do que isso, baixa compressibilidade. E a gente pode ter nomes duplos, né, ter um prefixo mais um sufixo, mais uma outra sigla, tá? Isso pode acontecer e a gente vai ver isso ao longo desse exercício, tá? Qualquer dúvida, pergunte, tá? Enfim. Bom, eu passei para vocês exatamente essa tabela que está lá no chat, tá? Com os critérios para atribuir os grupos. Então, a gente tem essa primeira tabela que é referente aos solos grossos, que são os solos em que a gente tem mais de 50% de material retido na peneira de 200. E nós temos aqui nessa classificação o G e o S, ou seja, pedregulho e areia. Então, a gente tem que analisar cada um desses critérios para definir, né, qual que vai ser o símbolo, a sigla do grupo, né, desse solo. E nós temos aqui os solos finos, né, onde a gente vai ter o silt e argila, e nós vamos ter também os solos altamente orgânicos, né, que são as turfas, e não é um solo muito interessante para as aplicações de engenharia, tá? Mas tem essa classificação também, né, que vai ser definida mais pelo aspecto, né, pela cor e o odor. E nós temos, né, a definição de solos finos para aquele material onde a gente tem mais de 50% passando na peneira de 200, tá? Essa é a primeira diferença da classificação SUSC com a classificação da ASTO, que na ASTO a gente classificava o solo grosso, onde ficava retido, né, onde passava 35%, né, menos de 35%, né, passando na peneira de 200, a gente falava que era um solo grosso, né, mais que isso a gente falava que era solo fino, né, isso é a primeira diferença entre esses dois sistemas, tá? Bom, o exercício ele vai pedir para a gente classificar esses 4 solos, solo A, B, C e D, no sistema SUSC, tá? Então, a gente tem aqui as porcentagens que passam na peneira de 200, a porcentagem que fica retida, né, na peneira de número 4, isso aqui vai ser importante na hora de classificar os solos grossos. Os 10%, né, o diâmetro, né, com 10% que passa, né, de 30, D30, D60, né, para a gente poder obter o CU e o CC, né, os coeficientes de uniformidade de curvatura, que também vão estar definindo qual solo grosso que como que a gente vai classificar
do solo grosso, o limite de liquidez e o limite de plasticidade, que também vão ser bem úteis com relação à classificação dos solos finos, tá? Então, a gente vai começar pelo solo A. Então, nós temos esses parâmetros aqui para o solo A. Eu destaquei, porque eles vão ser o que a gente vai precisar, tá? Então, solo A, primeira coisa que a gente vai analisar é diferenciar esse solo, né? Qual quadro que a gente vai olhar? A gente vai olhar o quadro para o solo grosso ou a gente vai olhar o quadro para o solo fino? Bom, a gente vai ter que olhar a porcentagem que passa na peneira de 200. Se for menor que 50%, vai ser um solo grosso. Nesse caso, a porcentagem que passa na peneira de número 20, que é essa primeira linha da tabela, é 8%. Então, é menor que 50%. Isso significa que nós vamos ter um solo grosso ou granular. Então, a gente vai usar o prefixo G ou S. Então, a gente já tem aí essa primeira premissa. Agora, a gente tem que definir as outras premissas. A gente vai ser um pedregulho, que é o G, ou vai ser uma areia, que é o S. Então, a gente vai ter que utilizar o critério que está apresentado na nossa tabela, nessa tabela aqui de solos grossos. Então, para ser pedregulho, mais de 50% da fração grossa retidos na peneira de número 4. Caso contrário, né, a gente vai ter mais de 50% passando na peneira de número 4 e vai ser uma areia. Então, a gente vai analisar o que passa e o que fica retido na peneira de número 4. Nesse caso aqui do solo A, nós temos aí 0% retido na peneira de número 4, que é essa segunda linha aqui, ó. A gente tem 0% retido, significa que a gente tem 100% passando na peneira de número 4. Então, maior que 50%. Se a gente olhar lá naquela tabela, esse solo vai se enquadrar como o quê? Quem está aí com a tabela que eu passei. Vai ser o S? Vai ser o S, exatamente. Ele vai ser uma areia. E ele vai ter o prefixo S. Então, a gente já sabe o prefixo. Agora, a gente precisa definir, né, o sufixo. O que vai vir acompanhando esse S? Vai ser uma areia bem graduada? O W? Vai ser uma areia mal graduada? Então, aí a gente tem que começar a determinar os coeficientes de uniformidade e coeficiente de curvatura. Então, o primeiro coeficiente, CU. CU, vocês podem olhar no final de cada tabela, vem também a definição de CU e CC, né? Vem definindo a forma. CU vai ser igual ao D60, né? O diâmetro maior que 60%, né? E o D10, né? Diâmetro maior que 10%. Então, nós vamos ter da tabela aqui, ó, tá? A gente tem que o D60 é 0,135 e o D10 0,085. Então, fazendo essa relação, a gente vai obter qual valor? 1,6. 1,6. 1,6, exatamente, né? Aqui eu coloquei 1,59, mas é 1,6 arredondando. Então, se a gente analisar, né, lá da tabela, vão vir critérios falando que CU menor que 6 ou CU maior que 6. Nesse caso, a gente vai falar que não vai atender o SW. Se vocês olharem na tabela, SW, ele tem que ser maior que 6 para atender o critério dele. Caso contrário, a gente vai ter o SP. Então, desses dois aí, né, está atendendo o SP. Passando para o próximo critério, né, que é o coeficiente CC, a gente vai ter que o D30 ao quadrado dividido por D10 vezes D60. Faça essa conta aí para mim. Quanto que a gente vai obter nesse caso? Faça um quadrado primeiro, hein, gente?
0,020? Vai dar 1,25. Ah, É, coloquei os valores fácil. errados. É 0,120 ao quadrado, tá? Tem que pegar o D30 ao quadrado e dividir por essa multiplicação, que é 0,085 vezes 0,135, tá? Cuidado com essa conta aí. Faça primeiro o quadrado, né? Faça a multiplicação, depois faça a divisão completa. Deu um. Deu 1? Deu um. Eu fiz direto na Ah, não, calculadora, deu tipo, 1,25. Eu coloquei um zero a mais. Dois. eu dividi embaixo e coloquei o resultado, aí depois eu fiz um negocinho aí, elevei ao quadrado e peguei esse resultado e dividi pelo anterior. E Entendeu? deu 1. Que... Deu um. Você arredondou algum número? Porque se arredondar, Ela deve pode ter ser. arredondado. Porque se arredondar, pode dar esse problema aí, tá? Porque esse número que você está levando ao quadrado aí, não vai dar um número 0, alguma coisa. Esse de baixo aí vai dar um número bem grandinho Dá e tal. 0,0144. Então, essa relação aí tem que dar mais ou menos esse valor aproximado aí de 1,25, tá? Uhum. Cuidado ao fazer essa conta aí, de levar essas coisas ao quadrado. Quando vocês fizerem, se vocês estão usando a calculadora científica, usem o parêntese da calculadora, tá? Mas Coloca. faz mais ou menos sentido, porque olha, 0,85 vezes 0,135 dá 0,0114. Não, não, não. Não. Dá Ô, zero. Vitória, porque tem um 7 depois do 4 embaixo. Sim, A gente tem. não considerou ele. Aí a divisão ficou quebrada. Bom, considera tudo que está depois da vírgula, né? Isso vai fazer muita diferença no resultado final. Aqui, tá dando zero, a Isso, dá multiplicação certo. embaixo, Se eu pegar os separados 0,0, resultados. 11,475. Tem que considerar todas as casas, senão não dá certo, tá? E em cima dá 0,0144. Então, considere todos os valores depois da vírgula, tá? Na hora de fazer. Então, vai dar 1,25. Beleza, perfeito. Analisando os critérios, a gente vai ver que esse 1,25 ele é maior do que 1 e menor do que 3. Ele vai cair no critério, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui na tabela, ele vai cair nesse critério das areias aqui, ó. A gente tem esse primeiro critério, areia pura, CU maior que 6, né? E CC entre 1 e 3, que é o critério que caiu no nosso caso. Só que o problema é o seguinte, o CU não é maior que 6, é menor que 6. Então, fica entre esses dois aqui, né? Na verdade, descarta esses dois, né? E aí a gente tem que analisar esses dois de baixo. Areia com finos, né? E mais de 12% de grãos finos, tá? E aí nós temos que analisar o índice de plasticidade, tá? Então, aqui, ó, né, depois de calcular o CC, a gente vai perceber que não vai atender o SP, né, que atendeu no CU, mas no CC não atende. E a gente vê que lá ele fala que tem que apresentar menos que 5% de finos. E a gente tem que apenas 8% passa na peneira de 200, né? Ou seja, tem 8% de finos, que é superior a 5%, que é o critério do SP. Então, a gente vai descartar o SP, né, e o SW. Então, a gente vai, né, ter que analisar o índice de plasticidade. O índice de plasticidade é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, a gente vai pegar o 30, tá, do limite de liquidez desse solo, menos 22, que é o limite de plasticidade. Então, a gente vai chegar no resultado, né, 30 menos 22, igual a 8%. Esse é o meu limite, meu índice de plasticidade. A gente vai perceber que esse índice ele vai ser
maior do que 4 e maior, né, e não vai atender o critério do SM, né, que teria que ser menor que 4, e vai atender o SC, né, então ele é maior que 7. Então, se você olhar na tabela, ele, além de falar isso, né, que o índice de plasticidade ele tem que ser maior que 7, ele fala que ele tem que estar acima de uma linha A. O que seria essa linha A? Se vocês olharem no final do PDF que eu mandei para vocês, tem esse gráfico aí, tá? Esse gráfico é um gráfico de plasticidade, tá? Onde a gente tem no eixo vertical, né, o índice de plasticidade, o IP, e o limite de liquidez em porcentagem. Então, a gente entra aqui com os valores, com esses valores, né, referentes do solo, e vê aonde que ele está, né? Se ele está abaixo ou acima da linha A, ou se ele está do lado direito ou esquerdo da linha B, tá? Isso vai ser muito importante, esse critério vai ser muito importante para o solo fino, tá? E quando a gente encontrar também um solo grosso em que tem uma certa porcentagem de finos, esse gráfico também vai ajudar a gente a definir que tipo de solo que vai ser, tá? Então, eu entrei aqui com os valores, eu tenho que entrar, né, no limite de liquidez com o valor de 30, tá? Que é aqui na horizontal, e com o valor de 8% que a gente determinou para o índice de plasticidade. Então, a gente vai ver aí que vai ficar um pouquinho acima da linha A, né? Quase em cima da linha A, mas por um milésimo, né? Passa um pouquinho da linha A. Então, o nosso solo vai ser um solo SC, tá? E aí, né, esse C, ele vem, né, se eu não me engano, de argila, né, dos prefixos que a gente viu lá, né? A gente tem areia, né, areia, o S, e o C, argila inorgânica. Então, SC significa que eu tenho areia, argila inorgânica, tá? A gente tem esses dois tipos de solos em destaque, ok? Então, o solo A é esse solo SC. Certo. Isso, né? A gente percebe que o critério da SUSC é bem mais complexo do que da ASTO, né? A gente vai para o solo B, tá? O solo B, né? A gente tem que definir a porcentagem que passa na peneira de 200, para definir se é um solo grosso ou se é um solo fino. E aí, vai ser um solo grosso ou um solo fino? Fino. Fino. Por que vai ser fino? Porque a porcentagem que passa, tá? Primeira linha da tabela, né? Na peneira de 200 é 61%. É maior que 50%, tá? Então, meu solo, ele vai ser um material fino, tá? Então, eu tenho várias classificações, né, de argila e silt, né, para isso, né? Tem várias classificações. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é o limite de liquidez. A gente tem alguns critérios de limite de liquidez, tá? Que vai dividir o nosso solo em duas ramificações, né? E 3 tipos, né? Então, se eu tiver um limite de liquidez menor que 50%, né? Que foi esse caso, né? A gente tem um solo B com limite de liquidez de 26%, a gente vai acabar descartando o solo do tipo CH, MH e OH, tá? E nós vamos ficar com o solo CL, ML e OL. O que isso significa? A gente está com o solo com baixa compressibilidade, tá? Então, a gente descarta o solo com alta compressibilidade, né? Que para ser com alta compressibilidade, ele tem que ser maior, o limite de liquidez tem que ser maior que 50%. Então, esses que têm sufixo H, a gente descarta, tá? Então, a gente vai ficar com o solo com o sufixo L. Perfeito. Então, agora a gente vai analisar o índice de plasticidade. O índice de plasticidade do solo vai ser o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, vai ser os 26 menos o 20. Então, a gente vai ficar com 6%, tá? E aí, a gente vai ficar com um valor que ele está entre 4 e 7. Entre 4
7, se vocês analisarem lá no rodapé, né, num quadrinho menor, vai estar escrito lá no índice E, que quando tiver entre 4 e 7%, né, o índice de plasticidade, ele vai estar numa área achurada, tá? Essa área achurada é essa área aqui do gráfico aqui, onde eu tenho esse código CLML, tá? Então, é essa área achurada que ele fala, tá? Esse trecho aqui, ó. Então, ó, vamos ver se vai cair nesse trecho. A gente tem um limite de liquidez que é 26 e o índice de plasticidade que é 6. Então, o 6 vai estar mais ou menos aqui, né, passando dessa linha do meio, né? E o 26 vai estar mais ou menos aqui, tá? Então, a gente vai cair aqui assim, né? Aqui a linha não ficou muito boa, né? Tinha que estar mais próxima para cá. Mas, de qualquer forma, ela está dentro dessa linha vermelha aqui, né? Que está na horizontal aqui, ok? Então, essa é a área achurada do gráfico no qual ele se refere, tá? E nessa área achurada, o nosso solo, né, automaticamente vai ser classificado como CLML. Isso significa que eu tenho uma certa porcentagem de argila e uma certa porcentagem de silt, né? O meu solo ele tem essas características, né, de areia e silt, ou de argila e silt, com baixa compressibilidade, tá? Então, o meu solo, tá, é um solo CLML, ok? Então, essa classificação do solo fino, ela acaba caindo basicamente nesse critério, nesse gráfico, tá? Basicamente, a gente vai olhar esse gráfico e vai dizer qual solo que é. Aqui nesse gráfico já é interessante porque ele já vem com essas classificações, né? Aqui, se cair nessa região, o solo já é CLML, né? Se cair nessa região aqui abaixo, aqui, né, um pouco à esquerda da linha B, abaixo da linha A, a gente vai ter ou um solo ML ou um solo OL, né? E assim por diante. Então, esse gráfico de plasticidade, ele vai fazer essas distinções entre esses solos finos, tá? Ele vai ser bem importante para esses solos finos, tá? Então, lá nessa tabela, vai estar sempre referenciando. Abaixo o índice de plasticidade acima de 7, ou acima da linha A, né? E assim por diante, tá? Bom, solo C. Solo C tem esses critérios aqui, tá? E ele vai ser fino ou grosso? Grosso. Grosso, né? A gente tem, passando na peneira de 200, 30%, ou seja, menor que 50%. Então, a gente tem um solo grosso, material grosso, granular, G ou S. Então, a gente vai seguir aquela mesma linha de raciocínio que a gente fez para o solo A. Então, a gente vai calcular, a gente vai ver o que fica retido na peneira de número 4, né, que daqui da tabela é 30, ou seja, nós temos passando na peneira de número 4, 70%, que é maior que 50%. Então, isso vai significar que a gente não vai ter um solo do tipo pedregulho, a gente vai ter um solo do tipo areia, com o prefixo S, tá? Então, a gente vai ter um solo areia. Beleza. Então, o próximo passo é determinar o coeficiente CU. Quanto que vai dar o CU aí, tá? Lembrando que a fórmula é D60 sobre D10. Quanto que a gente vai obter? $2,15. Então, a gente vai pegar o 0,123, referente ao D60, e dividir por 0,057. Então, a gente vai obter 2,16. Você obteve quanto? 2,15. Dá Faltou. 2,16, ele não deve ter arredondado. 2,257. Gente, calma, não me... Só faltou seguir ali. É isso mesmo. É foda não saber Então, arredondar, te entendo, viu? não, arredondar, gente, quem não sabe, o número que tiver. A gente tem duas casas aqui, né? Deve ter dado muito mais de duas casas. A terceira casa aqui, se for um número maior que 5, a gente arredonda para cima. Se for menor que 5, a gente mantém o número que está
nessa segunda casa, tá? Então, aqui deve ter dado 2,5, sei lá, 6 aqui, e aí a gente arredonda para cima, tá? E por isso fica 2,16. É assim que a gente arredonda, tá? Ou trunca. Se truncar, não arredonda nada, fica 2,15, tá? Isso é meio chato mesmo, tá? Concordo com vocês. Enfim, então o CU deu 2,16. Isso significa que esse CU é menor que 6, tá? Então a gente vai descartar novamente o SW, tá? Então a gente descarta o SW. Não é uma areia bem graduada, vai ser uma areia mal graduada, SP, tá? Então vamos analisar com relação ao coeficiente CC para definir se realmente vai ser um solo SP. Então a gente vai calcular D30 ao quadrado dividido por D10 vezes D60. Quanto que vai dar essa conta aí? Zero oito. Eu também achei isso. 0,8. 0,803. Alguém mais? Dá isso aqui, né? 0,075 ao quadrado dividido por 0,057 vezes 0,123. Também achei 0,8. Deu 0,8. Muito bem. Então, deu menor que 1, tá? Menor que 1 vai entrar no critério, não vai atender o SW, que a gente já sabia. Só que ele não vai atender o SP. Por que ele não vai atender o SP? Porque a gente tem uma porcentagem de finos maior que 5%, tá? Então, a gente vai ter, passando aí, porcentagem de finos de 30%. E aí, consequentemente, não vai atender o SP, né? Porque vocês poderiam falar, não, mas o SU e o CC está atendendo o SP. Só que esse critério de porcentagem de finos não vai atender. E aí a gente vai descartar o SP, tá? Então, a gente vai passar para o próximo critério, né? Onde a gente tem uma certa porcentagem de finos no solo, tá? Então, a gente vai ter que analisar o índice de plasticidade. Então, analisando esse índice de plasticidade, tá? LL menos LP, né? Então, a gente vai ter 30 menos 12, vai ser 21%, tá? Isso significa que nós vamos ter um solo, né, com índice de plasticidade acima de 4 e também não vai atender o SM, maior também que 7. E aí vai atender o SC, tá? Então, a gente vai ter uma areia com argila, tá? Nesse caso, se a gente olhar, né, com relação a esse gráfico, a gente vai ver que realmente está acima da linha A. Isso significa que a gente vai ter uma certa porcentagem, né, uma característica desse solo, né, de argila. Então, nosso solo vai ser um solo SC, ok? Então, vai ter argila, né, e areia, né, areia e argila, né, no caso. O último solo, solo D, ele vai ser um material fino ou grosso? Muito fino. 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 Vai ser fino. Isso. Por quê? Porque a gente tem 86% passando na peneira de 200, ou seja, maior que 50%. Então, se é maior que 50%, é um material fino, tá? O que a gente vai olhar agora? Se é material fino, a gente vai olhar o limite de liquidez, porque o limite de liquidez vai distinguir um solo do outro, né? Se vai ser de alta compressibilidade ou baixa compressibilidade. Nesse caso, o limite de liquidez é de 55%, ou seja,
maior que 50%. E se é maior que 50%, ele vai ter alta compressibilidade. Então, a gente vai descartar todas as siglas em que tem o L no final. Porque esse L significa solo de baixa compressibilidade. Então, a gente vai ficar com aqueles prefixos, né, símbolos, onde a gente tem o H no final, tá? Então, a gente vai ficar com CH, MH e OH. Nesse caso, para distinguir qual solo nós vamos adotar, a gente precisa calcular o índice de plasticidade. Então, o índice de plasticidade desse solo vai ser o 55, né, que é o limite de liquidez, menos 28, que é o limite de plasticidade desse solo. Então, a gente vai encontrar um limite de plasticidade de 27. Então, esse 27, ele é superior, né, a 7%, tá? Então, ele não vai ficar entre 7 nem 4, né? Então, a gente vai ter que analisar esse gráfico aqui, aonde ele vai se posicionar. Nesse caso, ele está acima da linha A, tá? Perceba aqui, ó, que a gente entra com os 55, né, limite de plasticidade. O índice de plasticidade deu 27, né, deu mais ou menos aqui, né, nessa região entre 20 e 30, tá? Bem aqui assim. Então, traçando esse gráfico, ele ficou nessa região acima da linha A e à direita da linha B, né? Ou seja, deu um solo CH, né? Então, ele é o nosso solo. É um solo argiloso com alta plasticidade, certo? Alguma dúvida com relação a essa parte em específico dessa classificação? Bom, a gente só para falar, tá, entre as duas classificações, né? A ácido, a gente tinha uma classificação bem do que é inferior, do que é superior, né? E aí a gente ia seguindo a sequência. Essa classificação específica usa muito esse critério do gráfico de plasticidade, tá? Esse gráfico ele é muito importante para a classificação da SUSC, tá? E essa classificação é uma classificação para o uso bem mais amplo na engenharia, né? Enquanto a ASTO era para estradas e rodovias, né? Essa SUSC veio para classificar diversos solos, né? A gente vê aí que ele diferencia, né, os solos inorgânicos com os solos orgânicos, tá? Então, a classificação é um pouco mais rica em relação à ASTO, tá? No final da apresentação, do vídeo que eu passei para vocês semana passada, vinha falando exatamente essas considerações entre essas duas classificações. E são classificações que a gente emprega muito, principalmente a ASTO, quando a gente fala de estradas, tá? Então, com relação às classificações, sistemas de classificação do solo, é isso, tá? A gente vai ter outros tipos de classificação, mas eu não vou entrar em detalhe em relação a essas outras classificações, tá? A gente tem, então, uma classificação dos nossos solos, né, solos tropicais, mas eu não vou entrar muito em critério nisso, tá? A gente acaba usando, basicamente, o SUSC e a ASTO na engenharia, tá? Então, ele é bem importante para nós aí. Eu não lembro muito bem com relação ao trabalho que eu passei para vocês, mas vocês vão ter que classificar o solo, se eu não me engano, se não for pela ASTO, pela SUSC, tá? Então, vocês precisam do gráfico de granometria, né, que a gente já percebeu que esse gráfico de granometria é bem importante, né, para a gente conseguir ter essas distinções, né, de solo grosso para solo fino, tá? E se não for semana que vem, na próxima semana, eu vou ensinar vocês a mexer com esse gráfico, tá? Porque o que eu passei no trabalho foi um peneiramento conjunto, tá? Que eu não expliquei eu não tinha explicado de forma aprofundada. Então, a gente vai fazer ele mais passo a passo, tá? Para vocês conseguirem traçar
no trabalho de vocês. Mas não tem não tem dificuldade nenhuma, tá? É só porque a gente tem o ensaio de sedimentação, tá? E aí ele vai complementar o ensaio de peneiramento. Então aí a gente vai ter tanto o solo grosso quanto o solo fino, tá? Mas eu acho que todos os solos que eu passei para vocês vão ser solos mais finos, tá? Que vai ter granometria menor que material menor que passando na peneira de 200, com uma quantidade bem superior, tá? Na última aula, eu tinha até começado a fazer com relação a esse exercício, né, do triângulo de textural, né? Eu fiz só um exercício, que foi esse solo A, tá? E aí, nós vamos continuar, né, para vocês terem, né, mais embasamento com relação a essa classificação. Essa classificação é bem básica, né? Repetindo ela aí, a gente vai apenas pegar a distribuição granométrica da argila, do silt, da areia e fazer a classificação de acordo com os nomes que aparecem dentro do triângulo, tá? Então, em um lado do triângulo, né? Num lado, a gente vai ter a porcentagem de argila, tá? Nesse caso aqui, ela está destacada em azul. Do outro lado do triângulo, a gente tem o silt, a porcentagem de silt, destacada em vermelho. E embaixo, né, no lado inferior do triângulo, na base, a gente vai ter a porcentagem de areia, tá? Então, a gente tem uma escala, né, para cada um desses tipos de solo. E aí, como que a gente faz para entrar? A argila, a gente sempre entra em linha reta, seguindo essa linha em azul que está aqui dentro do triângulo, na horizontal, tá? Sempre na horizontal. O silt, a gente vai seguir na diagonal, né, saindo do lado do triângulo e indo em direção à base do triângulo, tá? Sempre seguindo essa linha vermelha. E a areia vai vir da base, né, onde tem as porcentagens da areia, e indo em direção ao lado da argila, na diagonal, tá? Então, a gente pega as porcentagens, né, vai traçando essa linha, e quando a gente tiver um ponto em que essas três linhas se cruzam, a gente vai ter o tipo de solo referente, tá? Então, por exemplo, o solo A, eu tinha feito, né? A gente primeiro entra com a areia, né? Tanto faz a ordem, né? A ordem não importa. O interessante é vocês traçarem a linha toda, passando todo o triângulo. Por quê? Porque aí eu não sei aonde vai cruzar. Então é melhor passar em tudo, né? Porque aí quando eu tiver as três linhas, né, passantes, eu vou encontrar o ponto certo onde essas três se cruzam. Então, tracei de fora a fora, né, os 20% de areia, né, pegando aqui da base até o lado da argila, e de silt também foi 20%, né, pegando daqui de cima, indo até a base do triângulo. E argila, que foi 60%, né, que é essa linha reta aqui, e deu bem aqui na interface, né, entre a classificação em argila e muito argilosa, tá? Então, a gente pode falar que ou ela é muito argilosa ou é argila, tá? Porque ficou no meio termo, ok? O próximo solo seria o solo B, tá? E aí eu já até coloquei a resposta. Bom, o solo B, ele tem 5% de areia, desculpa. Então, aqui eu tenho que entrar, tá? Na metade aqui, entre 50 e 40, 50 e 60, desculpa, 50 e 60, né? Então, na metade aqui, eu vou ter 55. Então, eu traço uma linha aqui, né? Bem no meio. E eu ter 5% de silt, tá? Então, vai ficar entre 0 e 10 aqui, desse lado. Então, eu traço aqui bem na metade. E de silt, de argila, eu tenho 40, tá? Então, faço uma linha reta na horizontal. Pronto. Então, caiu bem nessa linha aqui, né? Onde está escrito argilo arenosa, tá? E vou fazendo isso, né? Para os demais, tá? Então, o próximo aí é o solo C. O solo C, eu vou ter 45% de areia, né? Vai ficar entre 40 e 50. Traço a linha.
Silt 35, entre 30 e 40, traço novamente. E argila eu vou ter 20%, né, passando aqui, né, então só traçar uma linha reta. Então caiu na franca aqui, tá? Solo franco, né, um solo com aspecto de argila, né, então ele fica nesse critério aí, ok? Eu estou mostrando esse triângulo de classificação textural porque vocês também vão fazendo o trabalho, tá? Só pega essas porcentagens de areia, silt e argila, tá? E faz essa classificação. É super simples, é só entrar nesse triângulo, né, com essa nomenclatura e fazer essa classificação, ok? Então, por hoje, vai ser só. Alguma dúvida a respeito dessas classificações? Vocês queiram tirar? Deixa eu voltar aqui, né? Desculpa o barulho. Bom, e aí, né, assim, eu creio que vocês ainda não tenham mexido no trabalho, né, até porque o trabalho é só para dezembro, né, mas enfim. Eu vou pedir para vocês começarem, né, porque aí vocês já vão ter os limites de liquidez e de plasticidade, tá? E aí, no meio de novembro, né, na terceira semana de novembro, eu já explico o peneiramento composto, né, onde a gente vai ter o peneiramento e ação para vocês fazerem um gráfico de granometria, tá? O trabalho é basicamente isso, vocês traçarem o gráfico de limite de liquidez, né, determinar o limite de plasticidade e traçar esse gráfico de granometria. É basicamente isso, tá? E vocês fazerem essa classificação, né, do solo, ok? Então, aí, na outra semana, a gente já começa a mexer nesse trabalho, tá? E já começa a esclarecer essas dúvidas aí que provavelmente vai surgir na hora de vocês fazerem essas classificações, esses gráficos aí. Tá certo, gente? Então, até a próxima semana, né? A gente não teve aula de estruturas essa semana, mas até a próxima semana, tá? E boa semana para vocês aí, tá? Resto de semana. Bom dia aí para vocês, tá? Até mais, ok? Tchauzinho. Bom dia, até mais. Tchau, Galcimar. Bom dia. Boa semana pra Tchau, você. gente. Tchau, Lucimar. Boa semana para vocês. Tchau, gente. Até mais.